Pessoal, aqui quem fala é o Davi e na aula de hoje vai resolver a questão 215. E pessoal, primeira coisa, quando que dois números são positivos? Quando que A que multiplica um certo B, isso daqui é maior do que zero. Deixa eu colocar um zero, coloquei um A aqui. Quando A é maior do que zero e B é maior do que zero. Ou se também, né, poderia ser ou A menor do que zero e B menor do que zero. Bom, um desses casos, né? Então é exatamente isso que a gente vai analisar aqui. Vamos pegar aqui. Quando que, na letra A, quando que 3x mais 3, a gente vai colocar esses valores na reta numérica. Então eu preciso saber quando que 3x mais 3 é maior do que zero, quando que isso daqui é igual a zero e quando que isso aqui é menor do que zero, beleza? Ele vai ser maior do que zero se somente se x for maior do que 3 sobre 3 maior do que 1, não maior do que menos 1, se somente se x for igual a menos 1 e se somente se x for menor do que menos 1. Beleza, algum desses casos. E quando que 5x menos 3 vai ser maior do que zero, 5x menos 3 vai ser igual a zero ou menor do que zero. Bom, se somente se x for maior do que 3 quintos, x for igual a 3 quintos e x for menor que 3 quintos. Então, vamos colocar isso daqui na reta numérica e aí a gente vai conseguir identificar certinho, ó. Essa daqui é as nossas retas e aí vamos adicionar os números aqui. A gente vai ter então aqui o 1, 0 e aqui o menos 1. Então, 0 aqui. Aí vamos só marcar aqui para não se perder. Menos 1. Essa daqui é para o 3x mais 3. E essa daqui para o 5x menos 3. E aí a gente precisa saber quanto que é 3 dividido por 5. Adiciono 0, 0, 3 vezes 5, 3 vezes 6, né, dá 30. Então dá 30 aqui, 0. Então é 0,6. Aqui a gente vai ter o 0,5, 0,6 vai estar mais ou menos aqui. Então, vamos colocar 3 sobre 5. Beleza. Então a gente encontrou, ou seja, vamos colocar os valores, né? Ó, para 3x mais 3 maior do que zero, ou seja, para os valores que estão maiores aqui do que... Não, para x maior do que menos 1, 3x mais 3 vai ser maior do que zero. Então, os valores maiores do que menos 1 são esses daqui. Serão todos positivos. Quando for igual a menos 1, será zero. Então, aqui a gente tem o zero. E quando for menor, será negativo. Menor do que menos 1. E aqui, quando for maior que 3 sobre quinto, 3 sobre 5 será positivo. Quando for igual a 3 sobre 5 será zero e depois será negativo. Aí a gente vem aqui e traça mais uma reta. E aí a gente verifica quando que o produto, a gente faz o, deixa eu desligar esse, produto entre esses dois aqui e ver quando que será positivo. Ó, por exemplo, a gente tem aqui o 3 sobre 5, 3 sobre 5 e aqui a gente coloca o menos 1. Então, mais com mais dá mais. Quando é igual a 3 sobre 5, a gente sabe que dá zero. Não importa, se um lado der zero, então será igual a zero, né? Mas aqui ele não quer saber os valores iguais a zero, ele quer saber somente os valores maiores do que zero. Que mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais. E quando for igual a menos 1 dá zero. Ele quer saber os valores maiores do que zero. Então, qual será o nosso conjunto de solução nesse caso aqui? Conjunto de solução nesse caso será x, tal que x seja menor do que menos 1. Se ele pedisse os valores maiores ou iguais a zero, aí a gente teria que incluir o menos 1 também, né? Mas como ele não está pedindo, então a gente não inclui.
ou x maior do que 3 sobre 5. Dá para colocar isso daqui em notação de intervalo também. A gente teria, então, menos infinito, aberto, união com 3 sobre 5 mais infinito, aberto também, beleza? E aí essa é a letra A. Agora vamos fazer a letra B. 4 menos 2x, quando que isso é maior do que zero? Isso é maior do que zero quando x for maior. Maior se somente se x for maior do que 2. E a gente vai ter 4 menos 2x igual a zero, se somente se x for igual a zero, e 4 menos 2x menor do que zero, se somente se x for menor do que zero, não, menor do que 2. X for igual a 2, x for menor do que 2. Beleza. E aqui para o 5 mais 2x? Ele será maior do que zero, se somente se x for maior do que menos 5 sobre 2, e será igual a zero se somente se x for igual a menos 5 sobre 2, e será menor do que zero se somente se x for menor do que menos 5 sobre 2. E aí a gente coloca isso na nossa tabelinha. Vamos colocar a reta numérica aqui, colocar a segunda aqui, e a terceira aqui, que é o resultado do produto. Isso aqui a gente multiplica. Então, vamos colocar o 2. Primeiro, a gente tem, digamos, esse aqui vai ser o nosso zero. Aí aqui a gente vai ter o 2. E depois a gente tem menos 5 sobre 2. 4 sobre 2 dá 2, então 5 sobre 2 vai dar 2,5. Então aqui a gente vai ter o 5 sobre 2. 5 sobre 2. No caso é negativo, né? Então lá do outro lado. A gente tem o 5 sobre 2 aqui. Vai dar 2,5, mais ou menos aqui. Menos 5 sobre 2. Ok. No primeiro caso, quando que é maior do que zero? É maior do que zero para x maior do que 2. Então, para cá é positivo. Para x igual a 2, ele dá zero. E para x menor do que 2 é negativo. Então, nesse outro segundo caso aqui, para x maior que menos 5 sobre 2, ele é positivo. Zero para 5 igual a x sobre 2 e negativo para valores menores do que menos 5 sobre 2. Agora a gente faz o produto entre esses dois e vamos ver o que acontece. Ele quer saber quais são os valores menores do que zero. Então vamos fazer o produto e a gente já descobre tudo. Ó. Menos com menos dá mais. Então a gente vem aqui, sabe que esse lado aqui vai dar positivo. Aqui a gente sabe que dá zero e zero. E para os valores aqui nesse meio, a gente tem menos com mais. Menos com mais dá menos. Então aqui dá menos. E mais com mais dá mais. Então ele dá negativo, nosso conjunto solução é igual aos valores de x, tal que x é maior do que menos 5 sobre 2 e x é menor do que 2. Esse é o nosso conjunto solução. Ou menos 5 sobre 2, aberto, 2, aberto também. Beleza? Em notação de intervalo e em notação de conjunto. Na letra C, pessoal, a gente vai ter três casos. Ó. A gente tem 5x mais 2. Quando que isso daqui é maior do que 2? Não, maior do que zero. 5x mais 2. Beleza, pessoal. Coloquei aqui pra gente adiantar um pouco, senão vai ficar muito comprido. E aí, a gente vai ter nossas três linhas aqui, né? Uma para 5x mais 2.
outra para 2 menos x e outra para 4x mais 3. Para quem tiver na dúvida, por que que o sinal ficou menor aqui? Costuma fazer passo a passo, né? Mas, ó, aqui vai dar menos x maior do que menos 2, certo? Vai ter que multiplicar por menos 1 de ambos os lados. Então, isso daqui vai dar x menor do que 2. Tranquilo? E o mesmo ocorre aqui embaixo. Tá. Explicado isso, vamos para os numerozinhos. Vamos colocar eles aqui. Nesse primeiro caso, 5x mais 2, a gente tem x maior do que menos 2 quintos. Menos 2 quintos vai estar entre 0 e menos 1. Vamos colocar o 0 aqui, a nossa origem. 0, 0. Aqui a gente vai ter o menos 1. E aí, o menos 2 quintos vai estar mais ou menos aqui. Menos 2 quintos. Beleza. E para valores maiores do que menos 2 quintos, a gente tem que isso aqui é positivo. Para valores iguais a 2 quintos, a gente tem que isso aqui é 0. Igual a menos 2 quintos, né? E para valores menores do que menos 2 quintos, a gente tem que isso daqui é negativo. Ok, e agora para 2 menos x. A gente vai ter o número 2, vai estar mais ou menos aqui. Para valores menores do que 2, ele é positivo, ou seja, para cá tudo é positivo. E para valores maiores do que 2 é negativo. E aqui a gente vai ter igual a 0. Para x igual a 2, né? X igual a 0, deixei aqui. Anta mesmo. X igual a 2. E aí aqui a gente tem 3 sobre 4. 3 sobre 4 vai estar mais ou menos... Ó, aqui a gente tem o 0. Aí aqui a gente teria mais ou menos o 1. Deixa eu colocar da cor certa. Aqui a gente teria um... Oh, Jesus amado... 3 sobre 4 está mais ou menos aqui. Colocar ele na parte de baixo, porque em cima eu sempre coloco 0, né? Então aqui 3 sobre 4. Ok. E aí, galera, vamos aplicar o produto aqui, né? Ah, tá. Tem mais uma aqui pra gente fazer o produto. Cadê? Vou fazer outra reta aqui. Aqui a gente sabe que para x maior que 3 sobre 4 dá positivo. Para x igual a 3 sobre 4 a gente tem 0. E para x menor que 3 sobre 4 a gente tem valores negativos. Ok, então aqui a gente tem o quê? 3 sobre 4. Aqui a gente vai ter menos 2 sobre 5. E depois a gente tem o número 2. Beleza. E olha só, vamos aplicar a regra do sinal para todos eles. Mais com menos dá menos. Menos com mais dá menos. Então, aqui nesse pedacinho a gente tem valores negativos. Aqui a gente tem que é 0, 0 e 0. Mas ele não quer saber, né? Quando dá 0. Aqui a gente tem mais com mais com mais. Então, isso aqui vai dar mais. E a gente tem menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. Nesse pedaço aqui, vamos ver. Nesse aqui, aqui mesmo, dá mais. E que vai dar mais também, porque é a mesma coisa. Ok, então qual que vai ser o conjunto solução? Opa, fiz uma caquinha aí. E foi aqui, pessoal, ó. Nesse pedacinho aqui, observa aqui, ó. Aqui, deixa eu aumentar. Tem que fazer direitinho, porque senão a gente acaba confundindo mesmo, ó. Aqui dá negativo, ó. Mas olha só por quê. A gente tem valores positivos. A gente tem aqui, ó, menos 2 quintos. Aqui é positivo, ó. Positivo, positivo nesse pedaço, negativo aqui. Então vai dar negativo aqui, tá? É sempre bom a gente fazer bem detalhadinho, senão acaba confundindo mesmo. Tá, e aí o nosso conjunto solução vai ficar como? Vai ficar x
pertencente aos reais tá o quê? X tem que ser menor do que menos 2 quintos. É que aí tem os valores positivos, x menor que menos 2 quintos, ou x nesse intervalinho aqui, ó. X maior do que 3 sobre 4 e menor do que 2, ok? Em notação de intervalo, ficaria menos infinito menos 2 quintos, união com 3 quartos, 2. Beleza. Bom, pessoal, na letra D eu vou colocar apenas o conjunto de solução aqui, porque, nossa, vai ficar muito grande. Olha o tanto de questão que tem pra gente fazer, pra mim fazer ainda. Mas é a mesma coisa. Esse é o conjunto de solução, e aí você faz os cálculos e vê se consegue chegar nele. Beleza? Basicamente a mesma coisa que a gente viu nesse todos esses outros casos, só que aí você vai buscar os valores que são menores do que zero. Tranquilo? E vamos para a letra E. Na letra E, a gente vai encontrar os conjuntos. Na verdade, ó, quando que 6x menos 1 é maior do que zero, 6x menos 1 é igual a zero e 6x menos 1 é menor do que zero. Se somente se x for maior do que 1/6, x for igual a 1/6 e x for menor do que 1/6. Ok? E a gente faz isso para o 2x mais 7. Quando que ele é maior do que zero, quando que ele é igual a zero e quando que ele é menor do que zero. Nesse caso aqui, se somente se x for maior do que menos 7 sobre 2. X for igual a menos 7 sobre 2 e x for menor do que menos 7 sobre 2. Ok, aí a gente coloca isso na reta. Vou ter uma reta aqui pro 6x menos 1. Nesse caso, eu vou ter 1/6. Digamos aqui está o meu ponto zero, ó. Ponto zero. Meu 1/6 vai estar mais ou menos aqui. Vou colocar assim. E aí, vamos fazer uma outra reta para o 2x mais 7. E aí nessa, o menos 7 sobre 2 vai estar mais ou menos aqui. Digamos, meio fora, totalmente fora de escala. Mas aí a gente precisa ter uma outra reta para fazer o produto entre esses dois caras. E aqui eu vou ter o menos 7 sobre 2 e 1 sobre 6. Beleza. Agora vamos analisar. Quando que dá positivo aqui? Nesse primeiro caso. Para x igual a 1/6, maior do que 1/6, eu tenho valores positivos, são maiores do que zero. Para x igual a 1/6, dá zero. Para x menor do que 1/6, são valores negativos, valores menores do que zero. Para x menor do que menos 7 sobre 2 são negativos. Para x igual a 7 sobre 2 dá zero. E para x maior do que 7 sobre 2 dá valores positivos. Então a gente faz essa regrinha de sinal aqui agora, né? Mais com mais dá mais. Aqui eu sei que dá zero e aqui dá zero. Menos com mais dá menos. E menos com menos dá mais. Pronto. Fiz a regra de sinal. E agora eu preciso ver o que ele está pedindo. Ele está pedindo todos os valores maiores ou iguais a zero. Tá? Se são maiores ou iguais a zero, eu preciso incluir esses meus extremos aqui, né? Então eu vou ter que o conjunto solução é igual x pertencente aos reais, tá o quê? Eu acredito que nos primeiros exercícios eu não coloquei x pertencente aos reais, mas tem que colocar, tá, pessoal? Que é muito importante. Pode ser x pertencente aos naturais. E aí, né, enrosca tudo. Mas beleza. Aqui a gente vai ter então x maior ou igual a 1/6.
Nos outros casos, ele não pedia os valores iguais a zero, então a gente pegava sempre maior. Agora, como ele está pedindo, a gente pega maior ou igual a 1/6 ou x menor ou igual a menos 7 sobre 2. Essa daqui em notação de conjunto. Dá para colocar também em notação de intervalo, que a gente teria x maior ou igual a 1/6. Vamos colocar desse lado aqui primeiro, né? Dá então menos infinito, menos 7 sobre 2, fechado aqui, união com fechado 1/6 mais infinito, beleza? E essa é a notação em intervalo. Bom, pessoal, o restante dos exercícios é basicamente a mesma coisa. É só fazer as continhas e analisar na regra adicional. Galera, tiver muita dificuldade, deixa aí, se você tiver muita dificuldade, deixa aí nos comentários, né? Que aí eu gravo um videozinho separado, postando aí, dependendo da demanda. Porque, né, tudo é mais do mesmo, vai ficar entediando vocês aí. Isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.